Boa tarde aos amigos e amigas. Então, irmão, um assunto que a gente tem falado ultimamente. A gente vai continuar nesse assunto aí, sobre a força da interpretação. Essa interpretação que eu me refiro é o assunto em pauta, que é estabelecido aí para julgar, digamos assim, para fazer o julgamento de uma pessoa, tanto no sentido de salvar, como também de condenar. Isso aí também acontece nas câmaras, por exemplo, nas reuniões dos deputados, né, onde o assunto é levado em pauta, e aí eles vão priorizar determinados assuntos que é do interesse deles. Tudo isso aí vem de um gerenciamento, de uma ordem, para fazer acontecer aquilo que eles querem que aconteça. Também para salvar ou para condenar aquilo que eles querem que aconteça, nesse sentido. A gente decidiu entrar a questionar esses assuntos justamente por a gente ver muitas interpretações aí apresentada por especialistas da lei, como advogado, e que na realidade a ação da justiça contrapõe isso aí. Ela vai contra, né? Então é uma contradição, digamos assim. O que é colocado em prática não é o que está escrito na lei, irmão, e sim a força da interpretação. É o mesmo caso, irmão, do juiz de futebol. Se a pessoa, por exemplo, se a bola bate na mão da pessoa dentro da grande área, ele dá pênalti ou não, é questão de interpretação, porque nem sempre quando a bola bate na mão de um zagueiro, de qualquer outro jogador dentro da área, ele dá pênalti. Então isso aí é a força da interpretação. Ele só dá pênalti para determinados casos, não para todos. E por que funciona assim? Porque o juiz é uma autoridade única em campo, ele é quem decide. Não existe duas ordens ali. Agora que existe o recurso aí do VAR, por exemplo, mas que o VAR também não determina a questão, porque o VAR ele vai analisar o caso quando ele acha que deve ser analisado. Então ele pode entrar em acordo com o juiz para analisar o caso que eles querem que seja analisado e ignorar casos que eles querem que seja ignorado. Ou seja, eles estabelecem regra da maneira deles. Digamos que eles legislam, né? Regra durante o curso da sua função. Então, as autoridades também, eles fazem isso. Eles legislam, né? Eles criam regra para estabelecer aí a força da interpretação na criação dessa regra. E aí, com isso, eles podem julgar esse recurso para julgar, tanto para condenar as pessoas, como também para salvar. Porque a questão da salvação, ela gera condenação a outros. Alguém tem que ser penalizado por aquilo, né? Então, eles podem determinar quem pode ser penalizado por aquilo pela mesma ação que outros praticou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você se relaciona aí com uma mulher de menor, muitos vão se relacionar com ela. Mas ali, se houver uma denúncia contra aquela menor, somente um vai se responsabilizar por aquela relação. Ou seja, ele vai pagar pelo erro dos outros. Tudo isso aí por causa da força da interpretação, como no momento em que é feita a denúncia. E uma outra coisa, é possível gerenciar os casos que devem ser denunciados e os que não devem. É possível gerenciar os casos que devem ser denunciados e os que não devem. Então, só é levado em pauta o questionamento da acusação quando houver denúncia.
Mas como é possível gerenciar quem você deve denunciar e quem não deve, é possível condenar um e salvar outros para o mesmo caso. Porque a força da acusação, ela só vai pesar contra um, para crucificar ele e salvar outros. É o mesmo que aconteceu com Jesus, né? Entre todos os Jesus, os apóstolos, a mãe dele, toda a família dele, somente ele foi crucificado. Porque ele estava sendo questionado, ele foi questionado por causa das suas atitudes, do que ele fez, daquilo que ele realizou. Então, a forma de julgamento hoje é a mesma, isso mesmo. E aí nós apresentamos outra forma de julgamento. De que maneira? Nós vai revelar aqui a maneira da outra forma de julgamento. Para começar, a gente vai instituir aí o comando conjugado, com duas ordens divergentes. Esse comando conjugado, ele já tira o poder de um gerenciamento para condenar uma única pessoa. E aí, a acusação, ela vai pesar sobre todos que estão envolvidos naquele crime, não somente um. Mas como vai determinar uma condenação nesse caso? Essa maneira de julgamento não é para condenar, é para salvar. Porque a maneira de condenar é você focalizar no único indivíduo todas as acusações. Por exemplo, se eles me sondarem, me vigiar, somente eu, e outras pessoas cometerem o mesmo crime que eu, somente eu vou ser condenado no lugar daqueles outros que cometeram aquele crime. Por quê? Porque se trata de um projeto condenatório, para condenar a pessoa, não para salvar. Já a minha forma de julgamento, que apresenta a salvação de Deus à humanidade, ela focaliza em todos aqueles que cometeram tal crime, não somente num. E essa forma de acusação é para dar oportunidade das pessoas serem salvas. Ou seja, todos aqueles que ficarem sob a força da acusação, eles poderão ser salvos. Mas lembrando que para que a pessoa seja salva, é preciso ele mudar de lei. Isso mesmo. Ele precisa fazer uma base na sua família com 3 pessoas para mudar a característica da lei que condena. Por exemplo, se a lei dos políticos hoje ela trabalha, o modelo dela é apropriado para condenar as pessoas, quando for feita essa base com 3 pessoas, cada um numa lei, a lei dos políticos vai mudar a sua personalidade. Ela vai operar para salvar, não para condenar. Porque assim, irmão, quando há um peso de acusação contra a pessoa, não tem como aquela pessoa ser salva. Mesmo que ele seja uma pessoa que não esteja, a conduta dele não seja para condenação, ele vai ser condenado. Por quê? Porque só existe uma característica de investigação e de acusação, que é condenar as pessoas. Então, com essa nossa metodologia, vai passar a existir a característica de acusação para salvar. E como que vai ser feito isso? A acusação ela vai prezar contra a formação disciplinar das pessoas, ou seja, contra os corpos doutrinários. Igreja, empresa, governo, né? Os corpos doutrinários são um grupo de pessoas que obedecem às mesmas doutrinas. Então a acusação ela vai pesar contra esses corpos, para dar liberdade individualmente a cada membro de ser salvo.